Boa Noite, Recife. Nós recebemos com muito prazer uma das figuras mais queridas do Recife, Dr. Boris Berestadi. Se ele botar a filha dos amigos dele, vai daqui até o fim do mundo. Doutor Boris, o senhor lançou esse livro, O Raio-X de Boris Berestadi, que foi um sucesso, né? Reuniu o Recife inteiro lá na livraria do Recife Antigo. E por que a ideia de escrever um livro, doutor Boris? Esses últimos 15 anos, João, eu participei de diversos eventos de governança de empresas familiares e em alguns deles eu tive a oportunidade também de contar a minha história e um pouco também da história da minha saudosa mãe, que tem uma história de vida muito interessante. E já deu um livro também, né? Isso Tá mesmo aqui. também. Começamos com ela. Alguns anos atrás, registramos a história de vida dela, que é uma sobrevivente de um campo de concentração, uma mulher que lutou muito para sobreviver. Após 3 anos de caminhadas forçadas, conseguiu sobreviver a todas as intempéries e a toda a perseguição nazista e se casa com meu pai e vem morar em Recife com ele, certo? E aqui eu nasci e construí a minha história e, logicamente, muito influenciado pela resiliência, pela força e pela coragem dela. Certo? E alguns momentos, esses últimos anos, várias pessoas me estimularam. Boris, por que não escreve um livro? Eu confesso que eu sonhei muito na minha vida, João. Muito. De muitas coisas. Pelo lado pessoal, pelo lado profissional, pelo lado sentimental, pelo lado de valores, pelo lado de coisas materiais, mas não me lembro de ter sonhado um dia em escrever um livro ou estar aqui conversando com você sobre o E livro. uma árvore já plantou? Acho que já plantei né? também, Plantou, pronto. escreveu um livro Então, e tenho escreveu uma 4 árvore, filhos, já pronto. está vivo, já está realizado. Então, esse livro não foi fácil, porque todos nós temos momentos difíceis nas nossas vidas, que colocamos dentro de uma caixa, trancamos e jogamos a chave no fundo do mar. Mas eu achei importante, pela necessidade das pessoas de conhecerem melhor a minha vida e porque também não contar a minha história de vida para outras pessoas. Tem um pouco de exemplo de vida que eu tive, de meus pais, minha luta para chegar onde eu cheguei. Tem um pouco de vaidade também, João, por que não? E também eu queria quebrar o estereótipo de que todo judeu é rico. Eu quis mostrar que cheguei onde cheguei através de muito sangue, suor e lágrimas, de muitas dificuldades e coragem para enfrentar as dificuldades, para poder chegar onde eu cheguei. Então, Agora, você também está com uma pinta de galã aqui nessa foto, parece um modelo internacional, né? Tem um pouquinho de exagero no seu comentário, mas gostei do Tá seu bonito, comentário. tá? Eu estou gostando do seu comentário, que bom. O Sim, fotógrafo foi muito benevolente comigo, caprichou na foto. é desde a infância a história aqui. Desde meus pais. O livro conta, né, mesmo tendo o livro de mamãe escrito há algumas décadas atrás por Cícero Belmar, eu não poderia deixar de começar meu livro contando a odisseia dos meus pais, porque eu sou fruto do amor deles. Eu não, se eu estou vivo, se eu estou aqui contando essa história, é porque eles lutaram para sobreviver, se encontrar, se casar e vir morar em Recife. E Recife não foi uma pedra no caminho na história de vida deles. Recife foi uma porta de entrada, foi um porto seguro para 2 sobreviventes recomeçarem a vida. E eu costumo dizer que eles chegaram aqui em Recife trazendo muitas malas, João. Muitas malas. Você sabe de quê? De esperança e de coragem. Mal trouxeram a roupa do corpo para aqui em Recife recomeçar a vida. E eu digo que tenho muito orgulho de ser do Náutico, eu sei que você não vai gostar disso, tenho muito orgulho de ser pernambucano, mas também tenho muita gratidão. Gratidão a Recife e Pernambuco, porque eles puderam reconstruir a vida, formar a Como família. reconstruir a vida? Com que tipo de trabalho? Essas mesmas malas que eles trouxeram, cheias de esperança, com a ajuda dos irmãos, que 2 vieram para Recife antes da guerra, em busca de trabalho, essas mesmas malas ele encheu de quinquilharia, de produtos eletrônicos, de corte de tecido e foi para Olinda, subir e descer as ladeiras de Olinda, João. Mas não foi atrás dos blocos de carnaval. Esse foi com você é que subiu e Eu que desceu. subi e desci atrás dos blocos. Ele já me deu essa oportunidade, mas meu pai foi mascatear, foi vender para conseguir o sustento da família. Depois de alguns anos, aí ele, juntando um pouco de dinheiro, ele colocou uma pequena loja de imóveis em Casa Amarela, na rua Padre Lemos, número 40. Aí começou a história dele de um pequeno comerciante
em Casa Amarela. E como é que a medicina entrou na sua vida? Eu sempre tive vontade de ser médico. E estudei no Colégio Israelita até o científico, fiz vestibular de medicina e entrei na faculdade de medicina. Mas no segundo ano, João, meu pai teve um acidente. E como ele vinha almoçar todo dia em casa, e por conta do acidente, eu ia todo dia levar o almoço dele. E aí comecei a trabalhar na loja, a ajudar na administração da loja. Quando eu estava no segundo ano de medicina, meu pai sofre um infarto. E aí vimos que a situação financeira da família estava muito ruim. Estava devendo muito no mercado, cheio de títulos protestados. E aí eu e mamãe foi tomar conta da loja e eu continuei a faculdade de medicina. E aí comecei a trabalhar, fazia a faculdade de medicina, comecei a vender fundo de investimento, comecei a vender ações, vendi na época, em 1970, a expansão de cadeiras cativas do esporte, mesmo sendo fervoroso torcedor Mas do do Náutico. Náutico você não vendeu, né? Não vendi não tive essa oportunidade. Não teve essa oportunidade. Mas do esporte foi mais fácil de Foi vender. mais fácil. Sim, foi a oportunidade de ganhar dinheiro, eu estava precisando, mesmo sendo torcedor do Náutico. Você foi um bom vendedor? Vendi algumas cadeiras, era inexperiente um pouco no mercado de vendas de cadeira, que eu vendi algumas, mas na hora não concretizei. Porque um outro corretor, outro vendedor foi lá e vendeu um pouco mais barato. Ele cortou um pouco a comissão dele. Eu não entendi essa malícia, que eu podia cortar um pouco a comissão que eu tinha direito para garantir a venda. E no terceiro ano de medicina, eu consegui um estágio, por acaso, na Clínica Radiológica ZH Pereira, que você conheceu bastante. Você foi lá algumas vezes bater papo. Bebiam muito lá. No final do Finais de semana, expediente, era isso que rolava, né? E política. E E política. isso, depois de alguns anos, me desgostou bastante. Isso me ajudou a pensar em construir a minha carreira solo. Mas aí eu comecei a estagiar na clínica e, mesmo com o sonho de fazer neuropediatria, eu comecei a me entusiasmar pela radiologia, porque a clínica era perto de onde eu morava. Comecei a ganhar um dinheiro porque era um bom datilógrafo. E aí me entusiasmei pela radiologia, que é uma especialidade. Como é a história? Ganhava dinheiro como médico, que era, no invés de ser bom médico, era bom datilógrafo? Que história é? Como estagiário da clínica, Sim. eu fui estagiário na clínica de radiologia, como estudante de medicina. Sim. Eu comecei a aprender a fazer o exame de raio-x, a revelar o filme. Naquela época era tudo manual. Mas no final do expediente eu ia acompanhar os laudos. E aí, como eu via que o Zé Aguiar era um dedógrafo, e eu usava os 5 dedos, os 4 dedos da mão para datilografar. E aí eu comecei a mostrar a minha aptidão pela datilografia, então ele começou a me oferecer uma ajuda financeira. E aí eu comecei a me entusiasmar. Eu estava aprendendo radiologia e estava tendo uma ajuda financeira, já que nós estávamos passando um momento financeiro muito ruim na família. E me entusiasmei pela radiologia, mesmo sabendo que radiologia é uma especialidade com risco de vida por causa da radiação e uma especialidade difícil pelo aspecto financeiro. Comprar um aparelho de raio-x na época era de uma dificuldade muito grande. E aí me formei e trabalhei até 1987 na Clínica ZH Pereira. Tivemos uma desavença e me desliguei do grupo. Em 1988, iniciei o que eu digo, minha carreira Mas não solo. estava Pedro Corrêa lá também? Pedro já era político na época. Ele tinha saído Quer dizer, era ele e Renato Boto só iam lá para beber, era? Não, ia para conversar e a conversa tem que ser nutrida com um golezinho de uísque, né? Mas não fazia um exame não, graças a Deus. Essas conversas, quinta e sexta-feira, a clínica, no final da tarde, era invadida, no bom sentido, por vários políticos. Com o Manuel Borba, né? Na Avenida Manuel Borba, 423. E isso começou a desviar o propósito da clínica, se envolver mais em política e se envolver na parte médica propriamente dita. E houve um entusiasmo muito grande do poder de Pedro, um deputado influente. Pedro indicou o superintendente do INPS, Renato Boto. E aquilo, eu estava sentindo que, para mim, para o meu futuro, não era interessante. Eu não queria seguir a carreira política, eu queria seguir a carreira médica. E aí aproveitei uma desavença que nós tivemos no grupo, saí do grupo, e aí eu comecei minha carreira solo na Baixa Verde, no DEB. E aí eu comecei a procurar, a expandir, a crescer no novo modelo na nossa clínica. Chegou a ter quantas unidades? Chegamos a ter 6 unidades na região metropolitana.
Recife, Boa Viagem, Piedade, Cabo, Olinda e Paulista. Quando nós vendemos em 2021, em dezembro de 2021, vamos completar agora 3 anos, nós tínhamos já 6 unidades. E o que eu digo sempre, a marca Boris hoje é muito mais evidente do que o Boris pessoa física. A marca cresceu mais, porque eu usei o meu nome, nome e sobrenome, para dar o nome à clínica. Mas eu digo porque eu fiz exame lá e quando eu ia fazer exame, era você que fazia o exame. Porque eu era um privilegiado ou você gostava de fazer os exames? Não era só administrar, era fazer o exame. Não, durante alguns anos eu fiz muito exame, eu fazia muito exame, eu atendia muitos pacientes, mas depois, com o crescimento da clínica, João, eu vi que tinha necessidade também eu me dedicar um pouco à administração da empresa, me re- receber e atender diretores das grandes fábricas, dos grandes equipamentos. Eu comecei a me dividir e comecei, para expandir, para crescer, eu precisava me dedicar mais à gestão e trazer mais médicos para trabalhar dentro do grupo. E como é que começou sua amizade a um dos seus grandes amigos, Marco Magalhães? Marcos Magalhães, eu conheci Marcos Magalhães, foi através da sinagoga. Quando nós começamos a Mas ele não é trabalhar... judeu, não. Não, não é judeu, não. Pode ser que ele seja um pouco judeu, né? Tirando os índios, João, muitos dos brasileiros têm um pouco de sangue judeu. É. Então, com a reconstrução da sinagoga e através do arquivo histórico, nós pedimos o apoio da Philips, empresa holandesa, para apoiar um projeto de pesquisa de Tânia Kaufmann. Foi aí que eu conheci Marcos Magalhães. Eu já era um pequeno cliente da Philips. Mas aí, com o apoio que a Philips, com o apoio de Marcos Magalhães através da Philips, eu me senti eticamente, moralmente e emocionalmente que eu teria que dar prioridade na compra dos equipamentos, eu teria que dar prioridade à Philips. E a Philips tinha uma linha de equipamentos muito boa. Mas aí, depois de 2, 3 anos, Marcos, que organizava todos os anos um encontro de amigos de 8 casais, em Camusim, na fazenda que ele tinha adquirido, e fazia um torneio de tênis. E como ele soube que eu também jogava tênis, através de Elson Barros, que é um amigo dele de juventude, aí eu comecei a participar dos torneios de Camusim. E aí nós fomos intensificando o nosso relacionamento pessoal, e depois Marcos passou a ser também membro do conselho consultivo da nossa empresa, que Marcos gosta de ajudar as pessoas. E Marcos não é só um bom engenheiro, Marcos foi um grande gestor. E eu precisava também de ter uma mentoria, ter um coaching de alguém que me ajudasse também ao desenvolvimento da nossa empresa, na gestão da empresa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Boris Berenstein. Então, Boris, o senhor viu como eu sofria no lançamento dos livros para ficar horas e horas assinando dedicatória. Então, você passou não sei quantas horas, entrou pela madrugada. E quem não teve lá, onde é que pode encontrar o livro? Na livraria Jaqueira, Passo Alfândega, e na livraria Imperatriz, que, por sinal, pertence a um primo nosso, Jacob Berenstein neto do Jacob Berenstein, fundador da livraria Imperatriz, na rua Imperatriz, que foi um primo do meu pai que, nos momentos difíceis da nossa família, nos ajudou bastante. E você hoje tem uma liderança na colônia israelita, né? Porque durante muito tempo o doutor Salomão foi o cônsul, né? Nunca Israel nomeou um cônsul oficial aqui, mas hoje o cônsul é você. Obrigado pela denominação. Você é presidente da associação, né? Eu voltei a ser presidente durante 15 anos, até 2005, eu fui presidente da Federação Israelita de Pernambuco. E tenho muito orgulho de dizer que participei da reconstrução desse tesouro que pertence a Pernambuco e ao mundo, que é a reconstrução da primeira sinagoga das Américas. E você falou em professor Salomão. Quando eu tinha 45 anos, em 1995, algumas pessoas da comunidade, e eu já estava bem profissionalmente, a clínica vinha caminhando bem, me convidaram para ser presidente da federação. Na mesma hora eu disse, tantas pessoas trabalharam pela comunidade, por que eu também não vou dar minha colaboração?
e aceitei o convite de ser o presidente da federação. E fiquei durante 15 anos e tive a oportunidade de trabalhar na reconstrução da primeira sinagoga das Américas, que me deu muitas alegrias, me deu muito conhecimento. Passei também a conhecer mais esse capítulo da história de Pernambuco e do povo judeu durante o período colonial, durante o domínio holandês. Me desliguei e há 3 meses atrás fui reconvidado para reassumir a Federação Israelita de Pernambuco, que me deu muitas alegrias, me deu muita satisfação e eu tenho a responsabilidade de também manter, de apoiar a comunidade judaica. Somos uma comunidade pequena, mas que tem uma escola judaica centenária. Nós temos que tomar conta de 2 cemitérios onde nossos familiares e antepassados estão lá guardados. E temos o desafio de cuidar. Para o ano nós vamos completar 25 anos, um quarto de século, da reabertura, do resgate de um capítulo importante da história de Pernambuco, que é a primeira Sinagoga das Américas, que é um dos pontos de visitação. E os bichinhos saíram daqui para fundar somente Nova York, foi? Mais ou menos, mais ou menos. Com a retomada do domínio português, foi dado a liberdade. Quem quiser, os cristãos novos que estavam aqui, os judeus que estavam aqui, quem quiser continuar aqui em Pernambuco, poderiam continuar, desde que voltasse ao cristianismo. E quem não quisesse, teriam navios disponíveis para voltar para Amsterdã. Um dos navios, o Volk, voltando para Amsterdã, com 23 judeus, sofre uma tempestade, cai no Caribe, é aprisionado por um navio pirata, é solto por um navio francês e no dia 7 de setembro de 1654, eles chegam em New Amsterdã, que era domínio holandês, em Manhattan, no Pier 16, no Pier 16, e aí eles fundam a comunidade judaica de Nova York. Esses 23, que era um portozinho de trocas, e aí eles constroem uma sinagoga, constroem um cemitério. E não é folclore isso é registrado, isso é documentado e provado que realmente um navio com 23 judeus chegaram em New Amsterdã. Dava um filme, dava? Deveria, né? Deveria dar Deveria. um filme. Ô, doutor Boris, a radiologia, quando o senhor começou, é bem diferente da radiologia de 2024? Muito, muito, muito. Sobre todos os aspectos. Melhorou muito? Melhorou bastante, muito, sobre todos os aspectos. Resolução, qualidade de exame, menos radiação, o mundo digital, inteligência artificial, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a ultrassonografia com alta resolução. Então, melhorou bastante. Agora, eu quero saber por que diabo é aquela tomografia, você fica entregando lá um barulho, bu na sua cara. O que é que aquilo A faz? ressonância magnética. É. Isso é. É o campo magnético que é gerado ali, então tem uma movimentação que Aquele barulho? gera um certo barulho. Infelizmente, sim. Mas certamente os próximos aparelhos vão cada vez. Os Já aparelhos tem são mais. aberto, né? Aberta não tem a resolução como tem uma fechada, mas cada vez os exames são de melhor resolução, de menos ruído e de um tempo menor. E cada vez mais a inteligência artificial entrando na realização dos exames. Doutor Boris, foi dura a decisão de vender? Muito, muito dura. Existiu muitos anos, não foi? Olha, eu sou. Foi o último grupo daqui que a resistir, não foi? Veja bem, durante os últimos 15 anos, eu entendi que eu sou mortal e a vida é finita, João. E que eu teria que ter a humildade suficiente para reconhecer que eu não estava conseguindo acompanhar. E que o verdadeiro líder é aquele que prepara a sua sucessão. E a melhor sucessão é em vida. E aí eu comecei a me preparar e preparar Leão para ser o sucessor. E fizemos o processo de sucessão, Leão assume a empresa e eu fico nos bastidores, fico apoiando ele. Aí depois de 2, 3 anos, Leão vem conversar comigo e diz: papai, eu não tenho essa competência que você tem de correr riscos. Os irmãos não estão querendo, não fazem parte do grupo, eu não quero continuar isso só, não quero assumir essa responsabilidade de ficar à frente do negócio. E papai, e o momento
está exigindo, está nos mostrando que se nós não vendermos, nós poderemos ser engolidos. Então, eu, me doeu um pouquinho no coração. Não era isso bem que eu gostaria. A empresa tem meu nome e sobrenome. Você foi testemunha que eu morei na clínica durante 2 anos. Foi muita luta, mas entendi que ele tinha razão. O mercado estava sinalizando que estava na hora de vender. E vendemos. Não foi fácil, mas eu me preparei para o dia seguinte eu começar um novo ciclo de vida. E a minha participação em governança... Cuidar dos netos, foi? Cuidar dos netos e de um tema que eu gosto muito, de governança de empresas familiares. Então, hoje eu me dedico mais a mim mesmo, jogo mais tênis, viajo um Joga pouco... bem, Bem não, mas mais ou menos, né? mais ou menos, claro. Marco Magalhães disse que não é muito bom. Perdi a última partida para ele, mas ele vai me dar uma revanche para tentar ganhar dele. Vai, né? O Sim, importante mas não é o Leão ganhar. continua na carreira. Leão continua como diretor médico, certo? E médico da empresa. E foi importante tomar essa decisão, que eu tenho certeza, diante esses 3 últimos anos, quantas transformações aconteceram no setor de saúde, que se eu tivesse à frente eu teria tido outro infarto. Então, eu acho que saímos na hora certa, foi importante. Perdi o glamour de ser presidente de uma empresa, mas também ganhamos uma tranquilidade financeira que vai ajudar a família a seguir seu caminho. E você está fazendo esse trabalho, que a sucessão familiar é muito importante, né, Boris? Claro, tem uma pesquisa que diz Eu que... trouxe outro dia Marcelo aqui, que é um grande líder, e ele me disse que com 50% das empresas familiares quebram em poucos anos, né? 75% das empresas não sobrevivem à terceira geração. E não é o mercado que faz isso, não. O que acontece é briga de herdeiros. Vai aumentando, né? E a empresa não cresce proporcionalmente ao número de herdeiros. Então, como preparar os herdeiros para serem bons acionistas das empresas, dessas empresas familiares? Não é fácil. É um dilema muito grande. Mas por que existem grupos que estão na terceira ou quarta geração? Porque prepararam a sucessão, prepararam os herdeiros para serem bons herdeiros. Essa é a história. Agradecer a Boris, dar os parabéns, esse livro é maravilhoso. O Mulherio compra pela capa e pela contracapa, que tem um galã aqui. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.